É verdade que essa linguagem ela não foi usada nos dias atuais, mas no mundo antigo ou na cultura do Oriente Médio, lá na Palestina, isso aqui é natural em Jerusalém. Essa daqui foi uma expressão de amor de Salomão para uma mulher que a Bíblia vai me chamar ela de uma sunamita, da qual conseguiu atrair a atenção de um homem. Lógico que na cultura judaica é conhecida que mais do que nunca de que, assim como foi uma expressão de amor de Salomão para uma sunamita, e ela tem nome, a sua origem ela é de um povo de sunamita, porém o seu nome se chama, nossa, agora até o final do culto eu te falo. Ela tem um nome, Abisag, e essa moça por nome de Abisag foi a mesma que cuidou do seu pai chamado Davi. E todos, quando lembram de Davi, traz consigo a memória, porque na cultura judaica, quando se pergunta quem foi Davi, é lógico que vão se lembrar de um menino que não tinha nome, mas Deus fez um nome ser conhecido. Quando Deus quer soprar o nome de alguém, não tem quem entra com um impedimento na frente, porque Deus ele faz. De um menino que venceu um gigante, que aos olhos de todo mundo era impossível. Um menino que Deus chamou para ser rei e não tinha liderados, mas Deus colocou aonde precisava de um líder. E Deus deu a ele um prêmio. Deu homens esquecidos, rejeitados, homens que aos olhos daqueles dias eles não valiam nada, mas eram homens que estavam aptos, habilidosos, homens que carregavam consigo um talento sem igual, porém eles não tinham liderança, eles não tinham alguém que os liderasse. E Deus colocou exatamente ele ali para poder ser voz para quem precisava de ter comando. Tem gente que precisa de comando, mas precisa de se sujeitar à sua liderança. Porque quem quer ouvir Deus, ouve Deus pela sua liderança. Porque tem guerras que você vai ouvir Deus, mas tem guerras que Deus vai te dar um líder para te guiar, para te orientar, para interceder em teu favor. Eles receberam Davi. Para a cultura judaica, Davi foi o mais desprezado, mas foi o mais honrado. Davi foi um homem que, quando a gente vai ver a bibliografia deste homem, na sua vida pessoal, foi o homem que mais se relacionou com mulheres, foi o homem que mais se deitou com mulheres. No entanto, na sua velhice, ele não tinha uma mulher para se deitar, porque a sua velhice não deu a sua mesma condição quando na sua juventude, quando no seu fulgor. Na sua velhice, tudo que ele queria era uma companhia. Porque quem viveu a vida toda tendo alguém, na sua velhice não quer se sentir só. E ele pede uma mulher. Ele pede uma mulher que pudesse estar ao seu lado. E se acha, em meio às vinhas, uma moça por nome de Abisag, que tudo que fazia era plantar e cuidar da vinha dos seus irmãos. Uma moça responsável, uma moça de caráter, uma moça que não era conhecida
que o seu nome não era conhecido e a sua origem muito menos. Mas no dia que Deus decidiu colocar ela como alguém que vai cuidar do rei, aí a história inverte. Porque quem é desconhecido passa a ser conhecido. Quem ninguém nunca viu passa a ser visto por todo mundo. Quem não sabia o seu nome, agora em todo mundo se é falado o seu nome. E isso Deus é mestre em fazer. Deus sabe como fazer o desconhecido ou o anônimo se tornar conhecido. Porque só basta Deus soprar o seu nome para fazer conhecido o que Ele quer fazer por meio da sua vida. Só basta Deus, aleluia, consultar o propósito e o tempo para ver que chegou a hora e este é o tempo de você, aleluia, viver o melhor de Deus na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Prepara o coração, porque hoje só estou começando. E o meu desejo nessa noite é que a gente voe nas asas do Espírito Santo neste lugar, porque o que Deus está queimando no meu coração é o desejo do meu coração que queime no teu também. A moça que cuidou de Davi, e a Bíblia é bem específica no seu original. Davi não se deitou com ela. Davi só teve o seu cuidado, só teve a sua atenção. Apesar que ela foi tão cuidadosa, ela foi tão respeitosa. Uma vez que se Davi quisesse se deitar com ela, Davi também tinha essa regalia, porque a cultura da época permitia isso. Dava-se isto em mordomia para quem ou para a cultura da época. No entanto, Davi não se envolve com ela. Davi só tem o cuidado dela. Davi morre. Abisag concretiza e conclui o seu trabalho. Salomão é levantado, haja visto que houve neste meio de percurso ou de transição uma guerra dentro da casa de Davi. Quem assumiria o governo de Israel? Porque o estado que havia se dividido no governo de Davi, as 12 tribos que havia se dividido, elas se ajuntam, se tornam uma monarquia. As 12 são governadas, as 12 tribos são governadas por Davi. Mas a morte de Davi, houve-se uma intriga, houve-se uma diferença e uma contenda dentro da sua própria casa, por conta de quem se assentaria no trono para governar. E havia aqueles que estavam de olho, esperando e desejando a morte de Davi para possuir o trono. Absalão é um destes, Roboão é outro. Nós vamos ver dentro da própria casa, é irmão contra irmão, é irmão matando irmão, é irmão se deitando com irmão, é irmão se levantando contra irmãos. Tudo isso, quando a gente vai pegar a bibliografia de Davi, tudo que se decorreu em Davi, toda a consequência partiu de Davi ter se deitado com Betseba, porque a maldição pairou sobre a sua genealogia. Essa maldição só se quebrou e só se rompeu porque Deus tinha propósito em Davi, porque por meio de Davi veria a genealogia de Jesus Cristo. Por isso que toda maldição que se pairou sobre a sua vida e sobre a sua família, ela cai por terra até Jesus Cristo chegar na sua vida. Até que chegasse Jesus, havia algo que cercava a genealogia de Davi. Esse levante dos irmãos de Davi, essa contenda de família, indiferença de irmãos, esse meio de usurpar para sentar-se ao trono,
mas havia sacerdotes com o coração alinhado. Porque para se assentar no trono, precisava de se passar pelo sacerdote. E eu gosto muito dessa passagem, porque naqueles dias havia um sacerdote que não se vendia a reis e nem a homens. O seu coração já estava alinhado com Deus, e o nome dele era Zadok. Zadok foi ofertado e foi lhe dada uma proposta e uma oferta de que antes que Davi morresse, ele já se apresentasse o novo rei de Israel. Zadok não. O meu compromisso não é com homens, o meu compromisso é com Deus. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Zadok não faz isto, mas ele faz o que o rei manda. Porque antes de Davi morrer, Davi dá uma última ordem: chama Salomão. Porque Davi carregava no seu coração ainda o desejo de construir um templo para Deus, da qual ele não pôde. Mas só Davi sabia quem poderia construir este templo. Só Davi tinha essa revelação no seu coração de quem poderia construir este monumento histórico. Davi sabia que não seria ele, mas seria da sua geração, seria da sua época, e seria um dos seus filhos. Só ele sabia. Por isso que antes de morrer, ele chama Zadok, o sacerdote do momento, e fala para Zadok, para que quando ele morresse, quem fosse se levantar para ser rei, para que ele separasse para o ministério, para governar e para reinar, Salomão, seu filho. Tem gente que Deus está preparando para a hora certa, para o momento certo. Você pode achar que você não tem habilidade nenhuma, que você não tem talento nenhum. Você pode estar achando isso fora do tempo certo, porque isso é comum. Mas na hora certa Deus sabe revelar o que você já recebeu dele e o que você já está habilitado para executar e fazer, porque Deus é mestre em entregar, aleluia, para pessoas que não são, mas fazerem ser aquilo que ele quer fazer por meio de suas mãos. Davi era ninguém, mas agora ele é rei de um reinado na qual, aleluia, por meio de um homem, Saul não pôde governar. Deus levantou um e capacitou para poder governar. Deus te chamou para governar, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou com autoridade, homem e mulher. Tem alguém que está nessa casa que está me ouvindo nessa noite? Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça, porque foi o Senhor que te escolheu. Salomão, ele se levanta. Seus irmãos não concordam, não aceitam, porque quando eles olham para o fruto de quem é Salomão, eles ainda têm na memória de quem foi Salomão. Salomão é filho de uma situação, de um fruto, de algo que não tem uma boa imagem, que não tem uma boa referência. Se formos olharmos para Salomão, pelos judeus, eles vão dizer que é o filho de Davi. E para os judeus, Davi foi o maior rei que houve em Israel. Quando vão olhar para Salomão, eles vão lembrar da responsabilidade, da incumbência que Salomão tem, que Deus deu a Davi para poder transferir para ele. Nós vamos olhar para Salomão e nós vamos ver alguém totalmente impróprio, indevido para fazer algo da qual é santo. Mas esse é meu Deus, que confunde as coisas. Ele pega as coisas desprezíveis deste mundo que não são e as torna aqueles que não são para ser. Aqueles que aos seus olhos são incapazes, leva para a faculdade espiritual e vai habilitando mediante
sabe que Deus dá para poder habilitar, para fazer coisas que ao homem e à capacidade humana é impossível, mas quando Deus quer, aleluia, aleluia, não há faculdade na terra que pode te habilitar para poder fazer coisas que ninguém pode te ensinar, só Deus. Pastor, como é que aprendeu a acessar os céus? Com os joelhos no chão e boca no pó. Como é que aconteceu essa cura? Com oração e com jejum. Como é que pastor, que hoje eu consigo pregar? Foi Deus que colocou a palavra e a revelação na minha boca. Como é que o senhor chegou até aqui, pastor? Foi Deus que me ensinou o caminho que se deve andar, e a luz da sua palavra. E a luz da palavra não deixa a gente tropeçar, ao contrário, revela as pedras de tropeço para a gente não cair. Salomão, quando ele senta no trono e assume o governo, uma das suas primeiras obras foi o desejo do coração do seu pai, de construir o templo. Porém, tudo que chegava ao conhecimento de Salomão de como que Davi fazia, era reflexo do que ele queria fazer, porque o seu reinado foi um sucesso e foi uma referência. Porém, quando se ouviu falar da menina que se cuidou do seu pai, da onde ela veio? Ela veio do campo. O que ela fazia no campo? Plantava vinha, colhia e cuidava dos seus irmãos, porque era herança. Os seus irmãos eram mais novos, eram mais novos do que ela. E a Bíblia vai nos dizer que Salomão se lembrou do cuidado que esta teve com seu pai. E Deus é mestre em fazer isso. Manda chamar de novo. Traz essa moça novamente. Quem estava esquecido, meu Deus, vai chamar de volta. Tu não entendeu porque você está se lembrando só de você. Quem está achando que Deus se esqueceu de ti, o Senhor vai te chamar de volta. Quem está achando que Deus se esqueceu de você, o Senhor vai mandar te chamar lá aonde você está. E no dia que Ele te chamar, você não vai resistir. Por quê, pastor? Porque para todo propósito se há um tempo e um modo, e para todo propósito se há um tempo determinado. Não veio ainda porque não quis, mas na hora que Ele vir, não tem como você recusar, porque quando Ele vier, Ele vai te trazer do jeito que você estiver, mas você vai para onde Ele quer, para onde Ele quer te levar, porque ninguém resiste à presença e à voz do meu Deus que está falando ao coração de alguém nesse lugar nessa noite. A menina volta para o palácio, volta para os cuidados, porém agora ela não vai cuidar de Salomão. Ela veio receber a honra de cuidar, veio receber a honra e o prestígio do trabalho feito. E quando ela recebe a honra, ela volta ao campo. Salomão, quando viu Abisag, irmãos, se Davi amou, Salomão amou ao quadrado, ao cúmulo. Se Davi se deitou, Salomão deitou muito mais. Os homens eram bons. Os homens tinham uma paixão muito louca por mulher. Salomão olhou para Abisag. É esta. Ela veio e voltou. Mas Salomão ficou impactado pelo primeiro encontro, pelo primeiro olhar.
Salomão ficou apaixonado pelo que viu. Não tem aquele primeiro encontro marcante que você não esquece? Não tem aquele momento inusitado que você nunca imaginava, mas que ele foi lhe proporcionado e que você nunca esqueceu? Foi Salomão olhando para Isaac, como foi Deus olhando para você. Ele se apaixonou pelo que viu. Aí Salomão se encantou tanto. Onde é que ela mora? Ela mora nas Campinas. O que ela faz? Ela trabalha com vinha. Salomão ousa descer para se achegar perto dessa mulher e conhecê-la mais de perto. Os judeus vão dizer que Salomão ele desceu para se encontrar com esta mulher pelo menos 4 vezes. A primeira vez que Salomão desceu, ele desceu como servo para conhecer ela de igual para igual. Ele se vestiu de suas vestes, ele colocou no canto a coroa, ele não levou a guarda real, ele foi como servo para conhecer uma serva, para conhecer uma mulher que estava no campo. E ele chegou lá, ele se aproximou dela e começou a conversar com ela, dizendo que ele era agricultor, que ele também plantava vinhas, que ele também tinha terras, e isso despertou nela o desejo de saber quem ele era. Mas este foi o meio que ele encontrou de se aproximar dela. E ele retorna para o palácio. Ele foi atraído por ela e ela se sentiu atraída por ele. Quando ele volta agora, pela segunda vez, ele já não volta como servo, porque ele apresentou-se como agricultor. E como agricultor ele tem vinhas. Como agricultor, ele é senhor de servos. Ele paga, ele administra, ele também trabalha. E isto foi desenvolvendo o relacionamento de ambos. Porém, na terceira vez, quando ele volta agora fazendo um convite para ela. Vem, amiga minha. Vem, amada minha. Ele faz um convite para ela vir morar com ele. E ela sabia do que ele estava falando. Ele estava fazendo um convite. Um convite de casamento. Um convite para se relacionar e construir uma vida familiar. Quando ele convida ela, vem, amada minha. Vem, minha querida. Eu te achei, te encontrei, pomba minha. Minha gazela, minha amada. Quando ele a convida, ele ainda se apresenta como o Senhor, como um agricultor. Porém, quando ela vem, ele não apresenta o seu campo, ele não apresenta os seus servos, ele não apresenta o seu povo, ele apresenta o seu reino. Não entendeu, né? Ele apresenta o seu reino. Assim foi Jesus na sua vida. Ele não veio para servir, ser servido. Ele veio para te servir. O primeiro encontro ele mostrou para você que ele é um servo. O segundo encontro ele mostrou que ele é o seu Senhor.
isso Ele te fez o convite. Para quem está cansado, para quem está sobrecarregado, deixa tudo e vem. Ele chamou para você vir conhecê-lo, porque Ele queria te apresentar algo, alguma coisa. E quando Ele revelou o que era, Ele revelou um reino. E obviamente ficou evidente que Ele era Rei de reis e Senhor de senhores. E a proposta de Salomão não foi só querer casar com ela, mas de ser seu marido e de ela ser sua esposa. Como também Jesus se despiu de sua glória, se fez como homem, habitou no meio dos homens, se tornou um como eu e você, para se relacionar, para se aproximar, e revelou-se para mim e para você como um servo, quando na verdade Ele era um Deus. E Ele fez o convite para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai de mim. Só quem tem pode dar. Tomai de mim o meu fardo, porque o meu jugo é suave. Jesus fez um convite: venha. E até os dias de hoje, se para Salomão essa é uma expressão de amor para uma mulher, uma sunamita, para Abisag, para os judeus, essa é uma expressão de amor de Deus para Israel. Para o cristianismo é uma declaração de amor de Jesus Cristo para a igreja. E aqui no verso de número 7 vai nos dizer: verso 10: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, porque esse já passou o inverno e a chuva já cessou e se foi. Essa expressão, já passou o inverno e a chuva, está se atribuindo ao tempo e ao clima. O frio já se passou, já se esfriou. Não é tempo de frieza espiritual, não é tempo de ser mais morno, não é tempo mais de ficarmos frio, porque o verão está chegando aí. Nós estamos dentro da primavera de Deus. Eu quero profetizar para alguém aqui que você está dentro da primavera de Deus. E este é o tempo e essa é a estação de uma abundante colheita. Segundo o Salmos de número 1, vai dizer que você é plantação do Senhor, árvore do Senhor plantada junto a ribeiros, da qual vai viver uma abundante colheita na estação certa. É a primavera do Senhor chegando sobre a sua vida, e uma abundante colheita de Deus para este tempo. Quem acredita nisso, recebe, porque é de Deus. Já não é mais inverno, não, é primavera de Deus. Apareceram-se as flores da terra. O tempo de cantar chegou, e a voz da roça ouve-se a terra. A figueira deu seus figuinhos e as vides flor, e exalaram o seu aroma. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. É tempo da igreja dar a cara. É tempo da igreja se levantar. Levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Chegou a hora, igreja.
se nesses dias que a gente está vivendo, se a gente não se levantar, no dia que você decidir se levantar, talvez vai ser tarde. Se a igreja não se levantar nesse cenário, neste momento que a gente está vivendo, você vai estar diante da maior oportunidade de revelar quem você é. Se você não se levantar neste tempo presente que a gente está vivendo, não pense que alguém não vai se levantar, porque vai se levantar alguém, ainda que não seja você. Nós estamos vendo aí uma aberração na nossa política, um cataclismo, uma guerra. Nós estamos vendo um homem, se isso for para a internet, você vai ver a guerra que vai virar. Nós estamos vendo um homem governando um país com uma justiça totalmente deteriorada, sendo somente só uma voz e sendo somente só ele falando e o resto obedecendo, se sujeitando e intimidando os demais. Eu peço a Deus que Deus dê força, ousadia, e que aqueles que lá estão, que não se estão se intimidando, mas estão se levantando como uma voz neste tempo, não recuem, mas que venham a avançar no nome de Jesus Cristo, porque onde o diabo se levantou, Deus levantou os filhos dele para poder também ser voz. E se a Bíblia nos diz que se as portas do inferno não prevalecerão, ela não vai prevalecer, porque tem homens e mulheres ainda na posição que Deus levantou para poder ser voz. Ei, e não pense, eu vou falar, e não pense que isso se dá à posição, não pense que isso se dá ao cargo, não pense que isso se dá à formatura, ao anel, ao colegial, não pense que isso se dá, porque Deus, quando Ele levanta alguém, Deus não está olhando para o seu anel de formatura, para a sua formação, para a sua referência e muito menos para a sua graduação. Quando Deus decide levantar alguém, Ele primeiro consulta o coração. Não tem aparência aqui não, este daqui tem o coração voltado para mim, aqui não tem aparência não. Por isso, quando Deus quer soprar, não há nada e nem ninguém que possa impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer. Por isso se passaram todos os irmãos de Davi, só passou aparência. Aí no dia que Deus decidiu levantar, Deus não olhou para a aparência, Deus olhou para o... Diga para quem está perto de você, Deus está olhando para você hoje, coração. É por isso que quando Deus quer fazer algo novo, quando Deus quer mudar algo na sua vida, vou falar, quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, na minha vida, você sabe onde é que Deus trabalha primeiro? Você sabe onde é que Deus atua primeiro? No coração. Ele quebra a carcaça, Ele desfaz a estrutura, porque a gente maqueia demais o nosso coração para Deus. A gente quer falar com o Senhor como se fosse um Senhor. A gente quer falar com Deus como se a gente fosse um. A gente quer se apresentar diante de Deus e quer bater continência e quer que Deus bate continência para a gente. A gente quer dar conselhos para Deus. Aí, Senhor, isso aqui é bom, isso aqui é o que eu preciso, Senhor. Isso aqui, eu não aceito outra coisa a não ser isso aqui, Senhor. Se for do outro, é do inimigo. E aí que a gente se engana. Quando Deus quer realizar, diga, não vou falar não. Diga você para essa pessoa que está perto de você. Diga assim, quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, Ele primeiro te quebra por dentro. E é óbvio que por fora você se desmonta.
ele te quebra por dentro para você se desmontar por fora. E aí depois você perde o chão. E agora? É aquela pergunta famosa: o que eu vou fazer? É agora que Deus ativa o propósito dele na sua vida. É agora que Deus começa a fazer o que Ele sempre quis fazer. Porque às vezes a gente quer falar para Deus o que é bom. Às vezes a gente quer dar ordem para Deus. E que na verdade a gente só precisa se colocar diante dele. Por isso, este evangelho da qual eu prego, ele não é um evangelho que veio para massagear a ego de ninguém. Ele não é um evangelho que veio para te fazer rico, porque você já é rico. Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus, alguém pegou. Este evangelho ele não veio para te dar uma empresa, você já tem um reino. Esse evangelho não veio para poder abrir uma porta, a porta já está aberta. Este evangelho não veio para te fazer mais rico, você já é rico pela graça. Ele já te elegeu antes da fundação do mundo, e antes que os vossos ossos fossem gerados no ventre de uma mulher, eu já te conhecia, diz o Senhor. Eu já sabia o seu nome, quem você seria, o que você tornaria e aonde você vai chegar. Mas pastor, por que eu estou passando pelo vendaval na minha vida? Para algumas coisas, tem coisas que Deus prefere que você perca do que você ganha. Muitas das vezes o seu ganho vai ser a sua perdição. Muitas das vezes o seu ganho vai fazer você perder a sua salvação. Muitas das vezes o seu ganho vai fazer você se desviar. Muitas das vezes o que você mais precisa é o que mais você vive com guerra, com necessidade, buscando e esperando receber, e é o que mais você vive como oferta, e é o que mais Deus está segurando para não soltar. Pastor, por quê? Porque Ele sabe que no dia que Ele te entregar, a primeira coisa que o inimigo faz é converter bênção em maldição. É por isso que neste tempo presente nós não precisamos, porque o Evangelho de Jesus Cristo não ensina a gente a correr atrás. O Evangelho de Jesus Cristo ensina-nos a nós nos posicionarmos para recebermos, buscarmos primeiro o reino, porque quem se resolve com Deus, Deus resolve você. Não gostou não? Quem se resolve com Deus, Deus resolve você. Se resolva primeiro com Deus a sua mente, se resolva primeiro com Deus o seu coração, se resolva primeiro com Deus a sua vida, e você vai ver Deus resolver a sua vida. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja ser voz. É tempo da igreja começar a fazer coisas que ela nunca fez, de viver coisas que ela nunca viveu. É tempo, igreja. A gente tem que parar de ser aqueles crentes que vêm para o culto, ouve e sai perdido. A gente até entende o derramar do poder, a gente não tem o entendimento do poder, porque ele veio, porque derramou. E Abacuque vai dizer que nos últimos dias eu derramarei o conhecimento da minha graça e da minha glória sobre toda a terra.